Amém. Nós estamos estudando o livro de Hebreus e hoje nós chegamos no capítulo de número 11 e nós vamos ler e estudar do versículo 23 ao 29. Hebreus 11, versículo 23 ao 29. Eu uso a versão NVI. Na minha versão diz assim a palavra do Senhor: Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Até aqui, palavra do Senhor, amém? Este capítulo de número 11 do livro de Hebreus, que eu estou degustando com os irmãos bem devagar, aproveitando ao máximo toda a instrução dele, é um do capítulo de Hebreus mais enriquecedor no sentido de nos acrescentar fé, de mostrar para a gente quais são as dimensões da fé. E o escritor de Hebreus, trazendo em foco, não é, como eu sempre repito para os irmãos se conectarem ao texto, o foco é que a igreja dos hebreus estava sendo perseguida e alguns irmãos estavam desanimando na fé. Alguns irmãos estavam pensando em voltar ao judaísmo, abandonando Cristo. Então o escritor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem o escreveu, ele se propõe a mostrar a grandeza de Cristo e os valores que são superiores aos valores apresentados do Antigo Testamento. E neste capítulo 11, então, ele nos dá alguns exemplos de fé. E ele vai citando os famosos heróis da fé, que entraram neste hall da fama de Deus, não é? E como eu já disse, não eram pessoas que tinham posições sociais importantes, ou que eram líderes importantes, ou presidentes, ou governadores. Em boa parte, esses heróis da fé eram simplesmente pessoas comuns, que fizeram prova de Deus acreditando nas suas promessas e vivendo o sobrenatural de Deus. Amém? Vivendo o sobrenatural de Deus. Nós vimos vários heróis da fé já, né? Enoque, Abel, vimos Abraão, e hoje aqui ele nos apresenta Moisés. E como Moisés é também um desses ícones do Antigo Testamento, um dos maiores líderes de Israel, ele vai usar um pouco mais do seu tempo, não é? Compartilhando aqui várias histórias que aconteceram na vida de Moisés. A vida de Moisés se resume em 3 ciclos, propriamente, de 40 anos cada um. É interessante a vida de Moisés, porque as coisas acontecem dentro desses 3 ciclos. Nos primeiros 40 anos é o tempo de formação, nascimento e formação de Moisés. Dos 40 aos 80 anos é o tempo do chamado de Moisés para libertar o povo de Israel. E depois, os últimos 40 anos da vida de Moisés é o tempo da peregrinação no deserto. Divide-se em 3 etapas a vida de Moisés, e cada uma com 40 anos de idade. O escritor de Hebreus se propõe a enfatizar os episódios da vida de Moisés durante os primeiros 80 anos da vida de Moisés. E de propósito, ele deixa os 40 anos de peregrinação, porque ali foi mais luta do que tudo. Ali ele trabalhou com um povo obstinado, com um povo rebelde. Então o autor prefere mostrar a fé
de Moisés e das pessoas que ali estiveram com ele durante esses 80 anos da vida dele. Traçando aqui 5 episódios da vida de Moisés, que nós vamos resumi-los, para que os irmãos que não conhecem a história também possam interagir e entender a história, e depois, com a graça de Deus, eu quero fazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Amém? O primeiro episódio que ele vai falar da vida de Moisés, que está aí no versículo de número 23, ele vai falar do seu nascimento. Versículo de número 23, ele vai dizer que pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. O que estava acontecendo nesse episódio, para que você possa entender? Eles eram uma nação toda escravizada pelo Egito, por Faraó, e eles viviam ali debaixo dessa escravidão, de trabalhos forçados, sem salários, sem férias, sem 13º, sem direito algum, oprimidos por um regime, que os massacrava. E então, o povo hebreu sempre foi muito, muito fértil, as mulheres hebreias, Elas tinham 10 filhos, 11, 12 filhos, e enquanto que o Egito, as mulheres egípcias, não tinham essa fertilidade toda. Então, o que estava acontecendo naquela nação? O povo de Israel crescia em número, e o povo do Egito, que era o povo que dominava, ficava reduzido cada vez mais na quantidade de pessoas. Então, o que o rei pensou? Falou assim, esse povo não para de crescer. Logo, logo eles vão dominar a gente, porque eles têm 10, 15 filhos. E nós aqui, lutando para ter 1 e 2. Quem está lutando aí com 1 e 2, diga amém. Vivemos em outros tempos hoje, Já não dá mais para ter 10, 12 filhos. A maioria, Então, o que ele fez, esse rei cruel, Determinou que as parteiras, quando fizessem o parto das hebreias, matasse os filhos homens que nascessem, já no parto. E elas, temendo a Deus, desobedeceram o decreto do rei e não matavam as crianças. E as crianças continuavam nascendo e o povo de Israel continuava crescendo. O rei falou, opa, chamou as parteiras e falou, o que está acontecendo? Que eu estou vendo um monte de criança hebreia aí nascendo, esses homens que não eram para nascer. E elas deram uma desculpa, falaram assim, as mulheres deles são muito fortes, quando a gente chega para fazer o parto, já nasceu a criança. E aí então o rei, enfurecido, deu uma outra ordem pior ainda. Falou, então está certo, todo filho homem que nascer do povo hebreu, vai ser jogado no rio Nilo, vai ser comida de crocodilo. E então começou uma matança terrível naquele tempo. E esse é o texto onde vai narrar aqui o porquê que tem valor de fé a atitude dos pais de Moisés. Por quê? Porque Moisés nasce e, segundo a sentença do rei, deveria ser jogado no rio Nilo. Mas diz o texto que eles viram em Moisés algo diferente. E os teólogos ficam pensando se houve uma revelação divina ou se Moisés tinha uma feição tão maravilhosa que levou os pais a entender que Deus tinha um projeto na vida daquela criança, que ela era especial de alguma forma. E então o que eles fizeram? Esconderam a criança por 3 meses. Já pensou você esconder o choro de uma criança durante 3 meses? Em uma vila que não tinha nenhum sistema de acústica, onde que tudo se ouvia, paredes de sapé, de barro, de palha. Mas eles conseguiram, de forma brilhante, até 3 meses, esconder aquela criança sem que as autoridades não vissem. Dado 3 meses, já não tinha mais jeito de esconder. E o Senhor deu uma estratégia para a mãe de Moisés, juntamente com o pai, os pais consentiram nisso. Aliás, quem sabe me dizer qual é o nome da mãe de Moisés? Olha lá, a professora do seminário. Joquebede. Joquebede era a mãe. E eu descobri também o nome do pai, Amrão. Amrão, não é Arão, tem um N ali. Amrão. E o que essa mãe maravilhosa fez e esse pai fez com esse menino?
coloca ele num cesto, todo mundo deve lembrar mais ou menos a história, né? Coloca num cesto e coloca no rio Nilo. E quando a gente ouve essa história, eu imaginava que ela fez um cesto, colocou essa criança e jogou no rio, e essa criança foi que nem em filme mesmo, né? Nas ondas, e ali balançando. Não foi assim, não foi assim. Como que foi? Ela usou de estratégia. Ela sabia que a princesa se banhava ali no rio em determinadas horas do dia. Ela pôs a criança num cesto e colocou perto da margem. A criança não saiu nas ondas, não. Ela estava num cestinho perto da margem, onde a princesa ia tomar banho. Chegando lá, ouviram-se o choro de uma criança, as suas servas. E aí as servas falaram assim, deve ser um menino hebreu. Deve ser um menino hebreu. E buscaram a criança, e quando ela viu aquela criança, ela se apaixonou por ela. Ela se apaixonou e quis adotar Moisés. Quis não, ela adotou Moisés. Olha que trama, onde Deus vai costurando a história de forma maravilhosa, não é? Nós achamos muitas vezes que nós estamos no controle de todas as coisas, mas se Deus não agir através das nossas vidas, será em vão o nosso trabalho. Não é verdade, amados? É isso que diz o Salmo, não é? Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Nós temos muita coisa para fazer, mas é Deus que vai costurando a nossa história e vai trazendo graça, favor, em nome de Jesus. E então aquela mulher adota o filho, olha que coisa linda, mais linda ainda. Quem estava vigiando era Miriam, que é a irmã de Moisés. Ela estava vigiando para ver se ia dar certo o plano. Quando ela viu que a princesa pegou e gostou do menino, ela se achega perto e fala assim, você não gostaria que eu chamasse uma mulher hebreia, né? uma mulher que possa amamentar essa criança? Porque ela era recém-nascida, 3 meses. E então a princesa falou assim, boa ideia. Leva a criança para uma mãe cuidar, e depois que ele estiver maior, traga de volta para mim. Detalhe, olha como Deus faz, eu me emociono com isso. Ela vai ser paga para alimentar e educar o próprio filho que estava condenado à morte no rio Nilo. Que coisa linda. Ela falou, eu vou pagar para ela cuidar da criança, sem saber ela que era a própria mãe da criança que estava cuidando de Moisés. Moisés então é cuidado, educado, e é lógico que a mãe Joquebede, juntamente com seu pai, aproveitou todo este tempo para introduzir no coração de Moisés os princípios da palavra de Deus, as promessas do povo, para que ele entendesse quem ele é, para que ele entendesse o Deus que ele servia. Essa é a história que faz com que é colocada aqui como uns heróis da fé. No caso, quem foram os heróis da fé? Que os pais de Moisés. Heróis da fé. Porque entenderam o projeto de Deus. Entenderam a necessidade de ter salvo aquela criança. Depois nós vamos fazer uma aplicação desse texto muito importante. Então essa é a primeira história narrada. E o que o escritor provavelmente queria que os hebreus entendessem quando ele citou esse episódio da vida de Moisés. Porque eles estavam tendo perseguição. Então a mensagem, a lição para eles é, não temam a perseguição dos homens, mas temam a Deus. Porque assim fizeram os pais de Moisés, não temeram o decreto do rei, mas temeram em primeiro lugar a Deus. Aleluia. O segundo episódio da vida de Moisés é narrado aí dos versículos 24 ao 26. E nós precisamos entender que parte da história de Moisés isso acontece. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, nesse segundo ponto, o escritor pretende mostrar que, pela fé, Moisés abriu mão dos prazeres egípcios e prefere ser maltratado como um hebreu, como um israelita normal.
Esse episódio se dá nessa transição da vida de Moisés, que é dos seus 40 anos de formação, e depois o ingresso dele para 40 anos no deserto. O que acontece nesse episódio? Ele encontra um egípcio maltratando, espancando um hebreu, espancando um irmão de sangue dele, do seu povo. E ele então ficou indignado e travou uma batalha, uma luta talvez com esse egípcio e acabou matando o egípcio. Ele mata o egípcio para defender um israelita. E diz o texto que ele enterra esse egípcio, né? E que achando que isso ia ficar, né, sem ninguém saber, e que as coisas iam ficar tudo certo para com ele. Mas não, né? Pecados escondidos, mais cedo ou mais tarde, eles são desenterrados, não é? Pecados precisam ser confessados, precisam ser curados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala isso, que não há pecado encoberto que não venha a ser descoberto um dia. Trate dos seus pecados enquanto há tempo, procure se retratar, procure se corrigir, porque um dia talvez esse morto seja desenterrado. Ele enterrou esse egípcio e achou que estava tudo bem. Em um outro episódio, ele viu 2 israelitas discutindo entre eles e chegou e falou assim: olha, por que vocês estão brigando? Nós somos irmãos. Aí um deles disse assim: ué, quem te colocou como juiz sobre nós? Ou você vai querer matar a gente como você matou o egípcio? Então ele percebeu que a notícia já tinha vazado. Ele percebeu que a notícia já tinha vazado. E este é o momento de ruptura de Moisés com o seu estado de paternidade, de filiação, né, com a rainha, né, com a princesa do Egito. Ali ele rompe e prefere então assumir a sua posição de judeu, de israelita, ao invés dos prazeres do Egito. E quando eu estava pensando nesse texto, eu fiquei pensando o que é que ele abriu mão, não é? E fui pesquisar um pouco sobre a cultura egípcia da época. Eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, adoravam vários deuses. E eles também cultuavam bastante o corpo, não é? Eles não mantinham pelo no corpo, raspavam o pelo do corpo, tinha várias coisas ligadas à cultura deles, mas a prostituição também, principalmente no âmbito real, era algo natural. Provavelmente Moisés, nessa recusa de se tornar e continuar sendo parte da família real, envolveu uma renúncia de pecados sexuais que poderiam estar já acontecendo dentro do palácio. Uma recusa de prazeres do pecado, como diz o texto. Moisés então rompe com isso, e então começa um novo estágio na vida de Moisés, que é o seu segundo estágio de vida. Ele vai para o deserto para mais 40 anos para ser tratado por Deus. 40 anos para ser tratado por Deus. Terceiro episódio da vida de Moisés, diz aí no versículo 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Essa saída aqui já diz respeito à saída promovida pela graça de Deus, onde ele sai com todo o povo judeu. Então, pela fé, ele sai não temendo a ira do rei, porque ele perseverou, porque ele tinha uma visão correta acerca de Deus. Amados, a nossa fé sempre vai se apoiar naquilo que a gente vê, como a gente vê as coisas. E Moisés apoiou a sua fé, porque diz o texto que ele via aquele que é invisível. Aquele que é invisível. Eu acho interessante esse texto, essa citação do Deus invisível, porque em tempos e tempos, não é? A humanidade sempre procura trazer uma forma para Deus, através de uma imagem, através de coisas semelhantes, como se houvesse uma necessidade de se tocar ou ver a forma do eterno.
Mas o eterno se manifesta, conforme a palavra de Deus, pela fé na sua forma invisível. Mas ele continuava com o olhar no invisível. Amém? Porque tudo que se fez, do invisível é que foi feito. Às vezes nós nos apegamos tanto à matéria, ao prédio, à casa, ao carro, às coisas, mas esquecemos que todas as coisas vieram daquilo que é invisível. A matéria não havia, tudo surgiu deste Deus Supremo que se manifestou de forma invisível. E Moisés permanecia vendo o invisível pela fé. Pela fé. E aqui começa esse segundo estágio da vida de Moisés, então, que vai seguir o próximo estágio, que é o estágio do seu chamado. Quarto episódio da vida de Moisés é a celebração da Páscoa. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Aqui está um detalhamento acerca da Páscoa judaica, e o escritor diz que foi pela fé que foi instituída a Páscoa. Eu preciso te lembrar pelo menos alguns detalhes do que é essa Páscoa. A própria palavra Páscoa significa passagem, ok? Então aqui Deus dá instruções a Moisés, que deveria dar instrução a todo o povo. Está chegando o momento último da escravidão de Israel. Depois de Deus ter dado já 9 pragas ao Egito, para que o coração de Faraó amolecesse, libertasse o povo, e o coração de Faraó sempre endurecido, chega neste último, no derradeiro, que é a 10ª praga e maldição que acontece sobre o Egito. Então nessa o Senhor, então, realmente age de uma forma, exercendo o direito de justiça e de juízo sobre aquela nação. E a sentença é o seguinte: um anjo ia passar, o anjo da morte, ia ceifar entre a nação egípcia todo primogênito, quer seja ele dos animais, ou seja ele dos homens, todo filho primogênito seria morto naquele episódio. E a Páscoa que é celebrada e lembrada até hoje, não é? Pelos judeus, consistia em quê? O Senhor falou: vocês vão pegar um cordeiro ou um cabrito, detalhe, sem mancha, sem mácula, porque tudo isso apontava para o verdadeiro cordeiro que é Jesus Cristo, amém? Sem mancha e sem mácula, vocês vão matá-lo. Se a sua família for pequena, você não fica com o cordeiro inteiro, divide com outra família, porque este cordeiro tem que ser consumido tudo nessa noite. Vocês vão assar este animal, mas o seu sangue, e aqui há a maravilhosa graça de Deus, o seu sangue vocês vão passar nos umbrais das portas, nos batentes, para a nossa língua hoje, né? O batente da porta. Você vai passar em cima e nas laterais, você vai molhar com o sangue do cordeiro. E aí então vocês vão preparar o cordeiro, assado, e vocês vão comê-lo, mas tem mais um detalhe importante: vocês vão estar com os pés calçados com sandália, o cajado na mão, a mochila nas costas, porque nessa noite será a noite da libertação do povo. E pela fé Moisés obedece e passa para os israelitas todos os detalhes. E eles então marcam as suas portas com o sangue do cordeiro. E acontece naquela noite essa tragédia sobre todo o Egito. Todo primogênito é morto. E somente a casa onde havia o sangue do cordeiro havia livramento de Deus. Essa é a Páscoa. É uma história triste, é uma história difícil de ser entendida, porque trata de morte. Morte sempre é difícil de ser tratada, mas nós não vamos conseguir entender todos os detalhes da divina onisciência de Deus. Isso que eu costumo dizer e defendo: eu não entendo tudo exatamente que aconteceu no Antigo Testamento. Mas quando eu estava conversando com uma pessoa que também veio me questionar acerca de algumas coisas do Antigo Testamento, eu disse para ela: Deus tem crédito para conosco, porque quem entrega o seu próprio filho é um Deus que ama. Amém?
Um dia nós vamos entender todos esses juízos, como por exemplo de Sodoma e Gomorra, onde toda aquela nação, né, aquela cidade foi destruída pelo Senhor em juízo contra o pecado. E por que outras que praticavam tamanhos pecados não foram destruídas? Não sei. Eu não sei. Estou sendo sincero para vocês. O que eu sei é o que a palavra de Deus nos revela. E nisso nós temos que nos apoiar e confiar que um dia todas essas coisas serão esclarecidas. Mas a Páscoa judaica foi um momento triste para o Egito, mas um momento de alegria para o povo escravizado de 400 anos, debaixo da opressão de um tirano, que não somente escravizava, mas matava e exterminava o povo judeu. Matava e exterminava o povo judeu. E diz a palavra de Deus que pela fé, Moisés então instituiu a Páscoa. Olha, amados, eram 400 anos. Onde tem fé nisso, bispo? Era 400 anos debaixo dessa escravidão. Deus já havia feito várias coisas e mesmo assim o rei não cedia. Mas nessa noite, pela fé, eles calçaram o pé e falou: hoje nós saímos daqui, hoje nós saímos daqui. Eles calçaram os pés, eles pegaram o seu cajado, que era um instrumento que eles usavam para caminhar no deserto e na areia. Eles prepararam as suas malas, porque falou: hoje o Senhor vai nos tirar da escravidão. Aleluia! E o escritor de Hebreus, sem dúvida alguma, estava querendo que o povo hebreu entendesse que eles deveriam confiar no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! E o quinto episódio narrado aqui da vida de Moisés diz respeito à travessia do Mar Vermelho. Diz lá que pela fé o povo atravessou, versículo 29, o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Não precisaria nem de eu falar muito, mas só para te lembrar. Então eles saem do Egito. Sabe como que eles saem do Egito? O povo egípcio põe eles para fora. Aquele povo que não queria libertar eles chegam nele e falam assim: por favor, vão embora. Aí eles aproveitaram e falaram assim: nós vamos, mas você tem algum ouro para me dar? Tenho, leva o meu ouro também, leva a prata também. Mas vai embora daqui. Eles foram expulsos de lá, mandados embora. Este povo sai então com destino à terra prometida, com destino a uma promessa que Deus havia dado a Abraão, o pai da fé. Mas aí então Faraó se arrepende e fala: já que morreu todos os nossos primogênitos, o pior já aconteceu, nós não vamos deixar aí não, vamos perseguir eles agora. E pega todo o seu exército e sai para buscar novamente o povo. E eles chegam num lugar onde na frente tem o mar, dos lados colinas, montanhas, e atrás um exército de Faraó. Fizeram até canção, né, em cima desse texto, né? O exército de Faraó lá vem, né? E etc, etc. A primeira mensagem que eu ministrei aqui na igreja sede, eu era bem novinho ainda, sobre o pastoreio do pastor José Aimar, eu ministrei sobre esse texto, e o tema era becos sem saída, onde o Senhor muitas vezes nos salva. Esse aqui era um beco sem saída. E o interessante é que Deus levou este povo para aquele lugar. Na frente o mar, atrás Faraó, dos lados montanha, o que fazer? Como sair dessa? E neste episódio, o escritor de Hebreus diz que o povo, mais uma vez, pela fé, atravessou o Mar Vermelho com pé enxuto. Ah, meu querido, isso é maravilhoso demais. Algumas pessoas incrédulas tentam associar isso com um fator natural que acontece ali na região, e não sei o quê, que em tempos ali naquele espaço, as águas baixam mesmo, e dá para passar a pé por ali, mas nada explica, porque o texto diz que ao lado ficava uma coluna de água, o outro lado outra coluna de água. Houve um vento da parte de Deus que conteve as águas de um lado e do outro, e abriu-se um corredor no meio. Uma ação sobrenatural de Deus. Mas que eles precisavam ter fé. Porque quando Moisés orou a Deus neste episódio, Deus falou assim com Moisés: por que você ora a mim? Diga ao povo que marche.
diga ao povo que marche e toque nas águas e elas vão se abrir. É um dos episódios mais fantásticos do Antigo Testamento. Pela fé, Moisés libertou o povo e Deus fez maravilhas. Posso ouvir um amém? Bispo, que tudo isso tem a ver comigo hoje. Eu tenho umas contas para pagar lá em casa, uns boletos. Meus filhos estão meio rebeldes. Está meio difícil. Não está fácil lá não. Vamos aplicar esse texto para as nossas vidas? Amém? Eu quero tirar algumas aplicações aqui para mim e para você. Primeira delas, Moisés foi um grande homem usado por Deus. Um dos ícones do Antigo Testamento, como eu já falei, respeitado até hoje por toda a nação judaica, como grande líder Moisés. Mas ele foi o que foi, porque ele teve um pai e uma mãe, que os conduziram através da palavra de Deus, e com as suas próprias vidas, a ensinar essa criança os caminhos do Senhor. Pais, nós temos uma responsabilidade muito grande para com os nossos filhos. Se hoje eu pudesse aconselhar jovens casais que estão vivendo ainda um período de conflito no casamento, naquele começo de casamento, onde tem uma adaptação de vidas diferentes, quando junta as duas escovas, não é? Enquanto está lá na casa dos pais é diferente, você namora e é tudo alegria, é tudo maravilha, mas quando junta as escovas de dente ali, começam os conflitos naturais. Por quê? Porque são criações diferentes. Os teus pais te criaram cozinhando com banha de porco, mas os pais dele não, acham que banha de porco é um alimento ruim, e ele quer agora que você cozinha com óleo de soja. Falando coisinha assim, né? Só para a gente entender que há as diferenças e precisa de adaptação. Se eu pudesse aconselhar os jovens hoje que estão passando por um período ainda de turbulência no começo do casamento, eu diria: não gerem filhos agora. Não gerem filhos agora. Por quê? Porque os nossos filhos vão trazer na sua bagagem de vida tudo aquilo que eles receberam, boa parte, dentro das nossas casas. Amados, isso é tão importante e tão sério, que eu e você tínhamos que entender isso e propor no nosso coração: eu vou ser melhor, porque eu quero filhos melhores do que eu. Arão e Joquebede, que são os pais de Moisés, não somente deram instruções acerca da fé em Deus, acerca das promessas de Deus, mas eles mostraram na prática que eles tinham fé neste Deus. A prática de vida deles construiu em Moisés uma estrutura interior para que ele também um dia exercesse fé no mesmo Deus. Não é somente instrução, amado. Instrução, você pega o filho e coloca numa escola cristã e ele vai ter instrução. Não é só instrução, é vida. É vida. O seu filho vai ter que ver em você que aquilo que você ensina, você vive. Instrução é importante. Instruir a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velha, ela não se desviará dele, diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Mas ainda que os nossos filhos, por algum motivo, não estejam na igreja, ainda que os nossos filhos, por algum motivo, estejam distantes do Senhor, aquilo que receberam vai florescer um dia. A instrução, a vida passada, o amor pelo Senhor Jesus Cristo vai florescer na vida dos nossos filhos. Leve a sério o que é gerar um filho neste mundo de hoje. Leve muito a sério essa tarefa. É a coisa mais importante que você tem nessa vida, é fazer com que os seus filhos conheçam o Senhor. Conheça o Senhor. Parabéns a Joquebede, mulher guerreira, mulher que mostrou uma fé sobrenatural num Deus maravilhoso. Segunda lição que eu recebo para a minha vida
rejeitar o pecado e resistir à tentação também é um ato de fé. Porque às vezes nós associamos fé somente com feitos maravilhosos. A fé para um milagre, fé para uma libertação, fé para uma porta financeira na minha vida. Sim, tudo isso vai exigir de você fé, porque o reino de Deus, ele é tocado por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas uma coisa que às vezes nós nunca associamos, que quando nós rejeitamos os prazeres deste mundo, também é fé. E diz a Bíblia que pela fé, Moisés abriu mão dos prazeres e pecados do Egito. Pela fé. Quando você diz não à tentação, eu acredito que você está pondo a sua fé em ação no Deus Todo-Poderoso. E vivemos tempos, amados, em que o pecado tem, infelizmente, alcançado até os santos. O pecado e os escândalos têm invadido os meios evangélicos, e isso é ruim. Isso não abala minha fé em Jesus Cristo. Jesus continua sendo o Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus falou assim: ai daqueles por meio do qual os escândalos surgem. Jesus disse que haveria de ter, nós estamos vendo isso acontecendo em vários meios evangélicos. Mas o Senhor disse que isso não é bom e que é muito sério. Ele faz uma comparação pesada, ele fala assim: é melhor que tivesse amarrado um moinho ao seu pescoço e lançado ao mar. Tão sério é o ceder do pecado. A igreja precisa despertar novamente, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos fugir da aparência do mal, precisamos fugir de todo tipo de imoralidade. Nós precisamos nos santificar a cada dia, porque isso demonstra fé no nosso Deus. Posso ouvir um amém? Eu vi um exemplo que eu gostei demais, sobre um veneno que criaram, não deve ser tão recente, mas criaram na nossa década talvez, um veneno para matar formiga, que ele é um pouco diferente. Ele é um veneno que atrai a formiga, ele é uma isca, porque ele é doce e saboroso ao paladar da formiga. Ele é vendido assim, tipo uma injeçãozinha assim. Aí você coloca perto do ninho do formigueiro, ou coloca onde elas estão passando. Em fração de segundos, elas começam a amontoar em cima daquele melado. E elas se lambuzam ali e comem aquilo. E o pior ainda, além de comer, elas levam para dentro de casa. A formiga tem isso, né? Tem o lado positivo dela, né? Que é usado com muitos exemplos. Provérbios fala muito sobre a formiga, né? Mas nesse sentido aqui, ela dá o bote errado. Ela pega daquele veneno doce, saboroso, além de comer e se lambuzar, ela leva para a sua casa. E ali então, achando que tinha encontrado o paraíso, ela encontra a morte. Ela encontra a morte. Nem tudo aquilo que é saboroso ao paladar faz bem para a alma. Ei, escuta isso. Nem tudo que é saboroso ao paladar faz bem para a alma. E eu não estou falando de comida. O pecado tem que ser evitado. O pecado tem que ser uma das coisas odiadas por nós. Odiadas. Foge dele. Porque a princípio parece ser doce e saboroso. Mas o que ele vai gerar é morte. O que ele gera é morte. E a minha fé em Deus tem que me levar a afastar-se do pecado. Terceira aplicação que eu encontro nesse texto, importante para as nossas vidas: Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo para todas as coisas. E a questão do tempo sempre é um grande desafio para todos nós. Porque somos imediatistas, temos dificuldade na espera. Sim ou não? Temos hoje internets tão rápidas, mas basta ficar rodando um pouquinho e não entrar, você já fala: nossa, por que não está indo? É fração de segundo. É fração de segundo já vai.
E Deus sempre faz uso do tempo para lapidar o nosso ser e provar a nossa fé. É só você olhar as histórias bíblicas. Abraão foi chamado com 75 anos. E Deus disse para ele que ele teria um filho, que seria pai de uma numerosa nação. Ele já estava quase que no fim da carreira. E Deus ainda espera mais 25 anos. Até que chega a 100 anos de idade para gerar um filho. O que passa na cabeça das pessoas quando o tempo parece que está correndo e as coisas ainda não aconteceram? As promessas ainda não foram realizadas. Ei, psiu, Deus tem o tempo certo. Você não creu nisso? Deus tem o tempo certo. Moisés passou 40 anos para se tornar adulto, tomar uma decisão de romper com o pecado do Egito. Será que estava pronto? Ainda não. Moisés, agora você vai para o deserto, passa mais 40 anos lá. Passa mais 40. Eu vou te preparar, Moisés. Você vai fazer grandes coisas. Você vai se tornar o maior líder de Israel do Antigo Testamento. Mas eu preciso do tempo. Eu preciso do tempo. Confie nas promessas de Deus. Descanse no Senhor. Faça o que você tem que fazer. Eu sempre dou esse alerta, porque quando a gente fala em confiar e descansar em Deus, algumas pessoas associam com uma inércia. Algumas pessoas associam como não fazer nada. Não, não é não fazer nada. Faz o que você tem que fazer, mas no seu coração a confiança. Ainda não aconteceu hoje, mas amanhã é um novo dia. Pode ser que aconteça amanhã. Pode ser que o mar se abra amanhã. Pode ser que minhas finanças mudam amanhã. Pode ser que essa pessoa apareça amanhã. Pode ser. Mas ainda que não apareça, acorde no outro dia e fala, pode ser hoje então. Pode ser hoje então. Eu renovo as minhas forças em Deus. Pode ser hoje. O tempo pertence a Ele. Ele é dono do meu tempo. Aleluia. Aleluia. Quarta e última lição, diz respeito a ser, antes de querer fazer. Ser vem antes de fazer. O mar então se abre, e aquele povo que tinha uma aliança com Deus, uma promessa de Deus, uma vida com Deus, entra no meio daquele mar e sai lá do outro lado. Mas aí os egípcios falaram assim, se eles podem passar, nós também podemos. Mas se o mar está aberto para eles, está aberto para nós. Vamos também. E vocês conhecem a história. Todo o exército entra também, e quando eles estão lá no meio, as águas voltam. O livro de Atos narra a história de um homem que viu Paulo expulsando o demônio e gostou daquela história, falou, eu quero isso para mim. Aí tinha uma pessoa endemoniada, ele chega para aquela pessoa e fala assim, em nome de Jesus que Paulo prega, eu te repreendo. Aí diz o texto, é até engraçado, que o demônio falou assim para ele, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é, mas você, quem sois? Quem sois? O homem endemoniado pulou para cima dele, espancou ele, deixando ele quase nu, e ele correu. Imagina a cena, foi libertar o endemoniado, apanhou do endemoniado, ficou quase pelado e saiu correndo. O que isso diz para mim e para você? Nós não podemos fazer as coisas do reino sem viver o reino. Você não pode entrar aonde Moisés entrou se você não tem o mesmo chamado de Moisés, a mesma promessa de Moisés e a vida de Moisés. Você tem que andar conforme a tua fé. Nós temos que caminhar conforme a nossa fé, meu irmão. E Jesus disse isso de forma maravilhosa. Ele diz assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer.
Nós precisamos ser para depois querer fazer, porque senão nós podemos ficar afogados, sem ar, e o nosso trabalho pode morrer. O nosso trabalho espiritual pode morrer. Bispo, como isso é possível? É possível, porque você precisa do verbo dentro de você. Você precisa da vida dentro de você. É essa vida que você transmite. É essa vida que flui dentro de você. É isso que transforma a vida. É isso que faz com que um discipulado, as pessoas conheçam a Cristo. Não é o simples fato de você levar informação. Você leva Cristo. Amém, igreja? Você leva Cristo contigo. Você leva uma vida no altar. Você não é perfeito, mas você busca ser. Você não é santo, mas você busca ser. E o seu discípulo olha para você e fala assim: eu estou nessa. Eu me assemelho a você, eu não sou santo, mas eu quero ser. Eu ainda não alcancei, mas quero alcançar. Nós precisamos tomar isso como uma regra em nossas vidas, porque só haveremos de frutificar quando levamos aquele que é. Levamos aquele que é. Levamos a vida dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo. Para que o mar da vida não nos afogue. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos adorar a Deus. E nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Orando para que essa palavra crie raiz no seu coração. Para que ela não se apague durante a semana, mas seja revista e revivida no seu dia, nas suas funções, no seu trabalho, nos seus relacionamentos.
Comece a dizer para o seu problema agora em oração, em nome de Jesus Cristo: este mal vai cessar na minha casa. Em nome de Jesus Cristo, eu vou andar por fé e verei o invisível agindo em nossas vidas. A minha vida financeira não será uma vida de escassez e de miséria, mas eu terei sim suficiência em Deus. Eu terei suficiência para honrar todos os meus compromissos. As pessoas verão eu como uma pessoa honesta, como uma pessoa que honra as palavras. Oh, meu Pai, nós declaramos em nome de Jesus Cristo. Fé é uma visão sobrenatural daquilo que ainda não temos, mas cremos que alcançaremos pelo poder da Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que a minha casa é uma casa abençoada, que as minhas filhas são abençoadas, que o meu genro é abençoado, que o meu neto é abençoado. Pai, toda a minha casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. Maldição nenhuma chega na minha casa, porque somos guardados por Deus. É Deus quem nos guarda, é Deus quem nos dá a vitória, é Deus quem cuida, é Deus quem age em nossas vidas. Nós declaramos por fé em o nome de Jesus, Pai. Eu quero viver por fé, eu quero andar nesse sobrenatural, que vê as coisas acontecerem, que vê, Senhor, o agir de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, diga para o seu corpo: o meu corpo tem saúde, o meu corpo é um corpo sarado, pelas pisaduras de Jesus, eu fui alcançado também no meu corpo físico. Inflamação, você não pode permanecer, porque a graça de Deus está sobre a minha vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Uma parte desse canto diz que Deus está na tempestade. Ele não produz ela, mas Ele está conosco. E você e eu vamos vencer e passar em o nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Aplauda o Senhor. Erga tua mão para o céu e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus, a presença maravilhosa de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.